Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje eu venho trazer mais uma aula revisão Enem, aula 30, uma aulinha de orgânica com reações, aula também legal, vem com a gente. Primeira questão, já bate logo uma questão de reações, é uma questão de 2015, uma questão bem interessante. Ele fala que hidrocarbonetos podem ser obtidos a partir de uma descarboxilação oxidativa anódica. Calma. Descarboxilar, tirar a carboxila. Carboxila é o grupo funcional ácido, mas contendo carbono. Então, eu vou tirar todo o grupo funcional, não vou só tirar os oxigênios, eu vou tirar o carbono. E oxidativa anódica, porque é um processo que muda o NOx, tá? Tem um processo aí que vai alterar o NOx, o carbono. Você vai ver que ele vai ficar com o NOx mais alto. Esse carbono que eu tô tirando, né? Ele aqui, deixa eu até já adiantar aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tá com uma ligação carbono-carbono, então ninguém ganha, ninguém perde essa ligação. E 3 ligações com oxigênio, então ele está perdendo 3 ligações. Então ele perde essas duas para oxigênio, perde essa aqui para oxigênio, e esse NOx desse carbono aqui, ó, especificamente desse carbono, é mais 3. Quando esse carbono sai daqui, ele vai para cá, ele vira CO2 e ele vira mais 4, tá? Então, nossa, pareceu uma seta esse troço, que horror. Vamos consertar para ficar um mais 4 decente, né? Ficou feio isso. Melhorou um pouco. Então, ele sai de mais 3 para mais 4. De mais 3 para mais 4, ele sofreu um processo de oxidação. E aí, eu vou fazer o passo a passo desse composto, né? Que ele pede pra gente imaginar esse esqueminha aqui. E aí ele quer que você faça essa mesma reação com esse compostozinho aqui, ó. Ele te dá esse composto, tal 3,3-dimetilbutanóico, e ele quer que você faça a descarboxilação desse cara. Então a ideia é o seguinte, eu vou tirar, né? Eu vou separar esses dois grupos. Se você olhar, eu vou voltar para você perceber que talvez você não tenha percebido, ó. Eu preciso de 2 grupamentos ácidos, tá vendo? O que eu fiz aqui foi mastigar os 2 grupos ácidos. Vou perder a carboxila, vou perder tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai virar CO2, tá? Esse grupo aqui vai sair. E aí eles vão ficar, quem perdeu, né? E aí foi o CH2, tá vendo? Você consegue ver que foi aqui o CH2 que perdeu a carboxila, ó. Tanto esse CH2 como esse CH2 está faltando uma ligação. Então, botei eles aqui um de frente do outro para ficar mais fácil. Então, esse cara tem que fazer uma ligação pelo CH2, esse aqui também. Eu tive que virar essa molécula aqui ao contrário. E aí, faço uma ligação entre um e o outro. Então, liguei, ó, onde está aqui a falta da ligação, só fiz a ligação. E aí, arrumando esse composto direitinho, eu gero esse composto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no segundo carbono, da esquerda para a direita, 2 grupos metil. E o contrário também, 2 grupos metil. E aí, esse composto formado, que eu trouxe ele para cá de novo, ó, só para a gente observar, ele vai ser, ó, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, tá vendo, ó? 2, 2, 5, 5, tetrametilhexano, tá bom? Mas era só uma questão de atenção ao que ele fez que dava para fazer tranquilo. Bom, sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, então essa é uma informação importante, que eles são solúveis em água, mais solúveis em água que as aminas originais, tá? Então, se eu fizer um sal, ele fica mais solúvel. E aí, ele mostra, né, que o cloridrato de efedrina, que é um medicamento, ele não se oxida, é inodoro, ideal para compor medicamentos. Aí ele mostra, né, a produção desse cloridrato de efedrina. Então, ele mostra a efedrina e o cloridrato de efedrina.
Você repara que aqui, ó, é uma amina, e aí ele transformou isso aqui num sal derivado dessa amina. Então, o que aconteceu aqui? Ele transformou um composto covalente num composto iônico. Aí, de acordo com as propriedades químicas das aminas, possibilita a formação de sais estáveis, facilitando a manipulação de ativos. O que favorece isso? Galera, vou voltar na imagem para facilitar a tua vida. Olha só, eu tenho aqui, esse grupo, ele tá quase igual a esse, tá vendo? Quase igual. O que tá de diferente? Que ele ganhou um hidrogênio aqui, ó. Ele aumentou um hidrogênio aqui. E aí, não é só o hidrogênio, é um H+. E aí, esse grupo ficando positivo, ele acaba atraindo um cloro. E aí, entrou um cloreto aqui. O que propiciou esse H+ entrar? O nitrogênio tem um par de elétrons disponível aqui. Aliás, é uma característica típica do nitrogênio. A maioria, não todos, mas a maioria dos compostos de nitrogênio tem um par de elétrons. Esse par de elétrons acaba sendo a possibilidade de receber um grupamento que está necessitando desse par de elétrons. Então, a gente diz que o nitrogênio tem uma característica que é de ser uma base de Lewis. Então, tá aqui, ó, parzinho de elétrons. E aí, o hidrogênio, esse hidrogênio, acaba entrando aqui nesse parzinho de elétrons, porque o hidrogênio não tem elétron nenhum, ele precisa de um par de elétrons, e acaba conseguindo formar um composto de carga positiva, e esse composto de carga positiva acaba atraindo o cloreto para perto dele, por conta da diferença de cargas. Então, ele é uma base de Lewis, beleza? Aqui, basicamente, galera, o pessoal deu umas erradas, porque primeiro que de uns anos para cá que o pessoal vem explicando o que é química verde, né? Então, a química verde é uma forma que a química está procurando para fazer os mesmos produtos que hoje já são conhecidos, mas de uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais amigável ecologicamente. Então, normalmente a gente diz que será uma rota verde quando você tem o menor número de etapas possíveis, quando você tem preferencialmente reações de adição, reações que não gerem produtos tóxicos, tá? Então, ele mostra aqui uma rota marrom, quer dizer, uma rota suja, e aqui uma rota verde. Você vê que aqui eu tenho uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, tá? Tem substâncias aqui que vão ser jogadas fora. Tem uma lavagem cáustica aqui, que o uso de soda cáustica não é legal. Aqui a gente tem utilização, né, de alguns componentes menos tóxicos, uma única etapa, e temos um subproduto que é água, né? Temos um subproduto. O NO2 é tóxico, tá? O N2O é tóxico, tá? A água não é. Bom, então ele quer saber que fator, né, eu tenho efetivamente naquelas duas rotas que fazem com que a segunda seja uma rota verde. Então vamos lá, etapa única. E realmente ele tem etapa única. Muita gente aí aquilo que eu falo do distrator, obtenção de produto puro. Cara, vou voltar na reação. Produto puro é se eu tivesse só produzido esse composto, tá? Eu produzi ele a água, então isso aqui não tá puro, isso aqui é uma mistura. O que eu tenho é um produto não tóxico, mas não é um produto puro. A ausência de agentes oxidantes, não, tem agentes oxidantes ali. A ausência de elementos metálicos, gente, tem agentes oxidantes. Ó, a água oxigenada é um agente oxidante, tem composto metálico, então não. Gasto de energia nulo, não, né? Tem aquecimento aqui, ó. Então, não é gasto de energia nulo, tá? Então, realmente eu tenho o fator positivo dessa rota verde, é uma única etapa. Então, eu coloquei aqui alguns dados, né, pra gente poder ter uma rota verde. Então, se você quiser dar uma olhadinha, são várias possibilidades para que eu melhore a rota. Então, alguns exemplos aqui, né? A economia de átomos, então reações de adição, porque eu não perco nenhum átomo, né? Síntese segura, que não cause explosão, que não cause produção de substâncias tóxicas, corrosivas, né? Fontes renováveis de matéria-prima, enfim. Tudo isso aqui, se for seguido, ou pelo menos
Se eu aumentar o número de processos aqui seguidos, eu começo a melhorar a minha rota e ela começa a ficar mais verde. Verde, se eu conseguir seguir todos esses ritos, tá? Mas se eu conseguir seguir pelo menos alguns, eu já começo a melhorar, eu já começo a fazer minha rota ficar mais amigável, né, ecologicamente. Permanganato de potássio é um agente oxidante muito forte, é um dos melhores agentes oxidantes que a gente usa assim mais no cotidiano. Muito empregado tanto em laboratório quanto em nível industrial. Para quem não sabe, se você já teve catapora, é aquela substância roxinha que muitas vezes o médico indica para você tomar banho e lavar a pele. Ele ajuda a secar as feridas. Na oxidação dos alcenos de cadeia normal, um fenil com um propeno usado na mistura, ele é misturado com KMNO4 e vai produzir ácidos carboxílicos. Ele quer saber quais. Galera, quem assistiu a última aula, né, a aula 29, eu fiz exatamente esse composto, só que utilizando o aldeído. E aí, primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: quando a gente faz a oxidação energética, né? Ele está aqui sendo utilizado na oxidação e ele fala que é energético, que ele usa um agente oxidante forte, ele diz que vai produzir ácido carboxílico, tá? Então, porque eu oxidei ele fortemente, brandamente, energeticamente. Eu vou quebrar aqui e vou formar dois ácidos, um ácido à esquerda e um ácido à direita. Esse ácido à esquerda, eu já expliquei isso para vocês, ó. Se fosse só o benzeno puro, eu chamaria ele de fenil. Como quando eu quebrar aqui vai ficar um CH2, tá? Isso aqui, ó, vai ficar um CH2. Esse grupo aqui, ele é um benzil. E aí ele vai gerar o ácido benzoico. E esse lado aqui tem 2 carbonos, vai gerar o ácido etanoico, tá? Então, a produção de ácidos carboxílicos vai ser feita a quebra. Que eu gerei, ó, foram esses 2 pontos aqui, tá vendo? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Quebrei, eu abri a molécula em 2 pontos. Então, esses 2 pontos recebem carboxilas e aí eu fico com o ácido benzoico e o ácido etanoico, tá? Bem facinho. Gente, se você souber esse esqueminha aqui, já ajuda pra caramba, tá? Ó, eu tava com hidrocarboneto e fiz uma oxidação muito forte. A oxidação muito forte vem pra cá. Aqui embaixo é por combustão, tá? Aqui, ó. Combustão. Mas aqui eu tenho, ó, uma oxidação branda, vai para álcool, uma oxidação intermediária, que é a ozonólise, aldeído de cetona, e uma oxidação energética, vai para ácidos carboxílicos e cetona. E você vê que cetona não tem como oxidar, a não ser que ela entre em combustão, eu não consigo mais oxidar cetonas. Então, um hidrocarboneto oxidado brandamente vai a álcool, oxidado por ozonólise vira aldeídos e cetonas, e oxidado energeticamente vira ácido carboxílico e cetona, tá bom? Naquele caso ali específico, ele falou só de ácidos carboxílicos porque eu não tinha nenhum carbono terciário. Para produzir cetonas, eu preciso de carbono terciário para quando quebrar ele conseguir virar uma cetona. Ali eu só tinha carbono secundário, aí carbono secundário vira ácido. O papel da celulose, uma matéria-prima, uma das etapas de branqueamento. E aí, esse cara aqui, deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui, ele vai fazer um fragmento desse de lignina reagir. Então, a ideia aqui é reagir essa lignina. E aí, ele quer produzir esse composto aqui. Cara, essa questão é muito escrota, sério. Ela é muito escrota. Ele quer formação de organoclorados. Tem nó na língua. Ele quer formação de organoclorado. Gente, para formar um organoclorado, eu preciso de quê? De cloro. Não tem cloro, não tem cloro. Aqui tem cloro, mas não tem cloro. Não tem cloro. Tem cloro, mas não tem cloro. Tem cloro e tem cloro. Opa, bingo! Gente, jura, só isso. Aqui, um poliácido lático ou PLA, é um material de interesse tecnológico, biodegradável e bioabsorvível. Ele quer saber que tipo de reação é essa, né? Ele fala que é uma reação de condensação, mas ele quer saber o que é formado aqui. Gente, sério, isso aqui não tem nem o que pensar, né? Isso aqui não dá nem... Se você observar aqui, ó, isso aqui é um álcool, isso aqui é um ácido.
Se a gente imaginar que eu vou usar N cadeias dessa, né? Vou usar muitas cadeias dessa, um ácido reagindo com um álcool vai dar um éster, né? Então isso aqui é um poliéster, tá? Mas é a própria molécula, numa ponta dela tem ácido, na outra ponta tem álcool. Então ela vai esterificar com ela mesma, né? A ponta da esquerda reage com a ponta da direita de outra molécula. E aí isso vai acontecendo para um lado e para o outro, ela vai crescendo, tá? Aqui é outra questão de polímero. Você vê que polímero é um assunto que cai bastante, né? O nylon é uma poliamida. Tá aqui, ó, uma poliamida, ó. Que é uma amida, tá? Então, nylon, que é uma poliamida, obtido na reação entre o ácido adípico e a hexano de etilenoamida. E aí ele vai fazer o esquema reacional. E ele, na verdade, ele está preocupado com... A pergunta vai estar relacionada a esse código aqui, ó. 6,6. O que é o nylon 6,6? Ele tem 6 carbonos no ácido e 6 carbonos na amina, tá? Isso é um ácido 6,6. 6 carbonos no ácido, 6 carbonos na amina. E aí ele pergunta o que vai ser, né, qual é o nome do nylon quando eu utilizar 4 carbonos no ácido e 2 carbonos na amina, gente. Se era 6,6, porque era 6 no ácido e 6 na amina, 4 no ácido e 2 na amina, é um nylon 4,2, né? Meio óbvio, meio boba a questão. Mas era isso, era só perceber que ele estava retratando 6,6, que era o número de carbonos do ácido, o número de carbonos da amina. Tranquilo. Outra questãozinha também que é bem fácil, né? Ele vai pedir método para separação, né, da gasolina. Assim, eu quero produzir gasolina em relação a outros componentes. Eu tenho aqui a fração do petróleo e eu quero fazer a separação. Eu quero produzir gasolina a partir do petróleo. Gente, a gente já falou sobre isso em outras aulas, até nas primeiras, né? As primeiras aulas a gente já falou sobre o processo de separação de mistura. Então aqui, ó, para eu separar esses carinhas aqui, eles já estão todos no petróleo, eles já existem no petróleo, tá? Isso aqui, na verdade, o petróleo é uma mistura homogênea desses caras. O que a gente fez, como a maioria deles é líquido, tirando o asfalto, que já tem uma consistência mais pastosa, todos os outros são líquidos ou gases. O que a gente vai fazer? Destilação, separar por pontos de ebulição. Ele até dá dica aqui, ó. Eu separo por ponto de ebulição. E aí, só para lembrar, eu já tinha falado sobre isso. O destilador, ele, quanto mais para cima o composto sair, é porque menos carbono ele tem. Quanto mais para baixo o composto sair, é porque mais carbono ele tem, tá? Então, destilação fracionada é a melhor maneira para separar líquidos miscíveis com pontos de ebulição diferentes. Eu agora tenho uma forma de organização, sistema biológico, aí ele vai falar de feromônios, né? Então, ele vai mostrar que eu tenho 2 tipos de feromônio, um feromônio A e um feromônio B. O feromônio A, ele está ligado à trilha, né, indicando o caminho que as abelhas percorreram, e o feromônio B é um feromônio de ataque, alarme, eles ficam mais, né, sinal de perigo, por exemplo. E aí ele mostra as duas estruturas. Ele vai mostrar pra gente as duas estruturas e ele quer saber o que diferencia uma estrutura da outra, gente. Dá uma olhada pra cá, ó. Eu tenho aqui, né, dá pra ver que ele tá falando de grupo funcional, né? Então, eu tenho esse grupo funcional, que é um álcool, e esse grupo funcional, que é um éster, né? Então, muito fácil, assim, não tem muito o que pensar, não, tá? Biodiesel não é classificado como uma substância pura, ela é uma mistura, né? E aí eu tenho propriedades, várias propriedades, tá? O teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade. Então, ele vai falar, ó, teor de ésteres saturados, então cadeias saturadas, faz ele ser mais estável quando eu vou oxidar. Lógico, dupla ligação facilita a reação, né? A gente já sabe disso. Toda vez que eu tiver duplas e triplas ligações, ela favorece as reações químicas. E aí eu tenho um grande problema, que essa questão ficou faltando, acho que uma informação importante.
esse símbolo que ele dá aqui, ele não costuma ser dado no ensino médio, né? A gente não costuma falar disso no ensino médio. Então, o que é esse símbolo 14,0, né? O que isso significa? Número de átomos de carbono, número de insaturações. Número de átomos de carbono, número de insaturações. Então, ele quer o biodiesel de maior resistência à oxidação. Então, de cara, esses aqui estão fora porque tem 1, 2 e 3 insaturações. Então, por causa das insaturações, esses aqui estão fora. Nenhum desses aqui tem insaturação. Agora, eu só preciso saber quem tem maior percentual desses caras aqui. E aí, a gente nota que quem tem maior percentual desses camaradinhos aqui, ó, são esses 3, é o 42,8. É o maior valor que eu vejo aqui. Esses aqui não pode porque são insaturados. E esses que são saturados, esse aqui é o que tem o maior valor. Então, se ele tem um percentual maior de compostos saturados, ele resiste mais à oxidação. E aí, óleo de palma. Mas essa questão não foi legal porque esse código, eu acho que ele precisaria estar específico. Fugir um pouco a característica do que o Enem prega, né? Que você tem uma interpretação de uma explicação. Ele deveria ter explicado o que é o código. Que esse primeiro número é o número de carbonos e que o segundo número é o número de insaturações. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, os supermercados têm usado um plástico ecológico. Ele vem uma composição de milho e amilho. E aí ele quer saber, nesses plásticos, o que é favorecido, né? Gente, a ideia é o seguinte, quando você vai fazer uma biodegradação, é importantíssimo você entender que não basta você diminuir o tamanho do plástico. Se você só diminuir o tamanho do plástico, ele vira um plastiquinho, mas causa os mesmos danos que um plasticão, tá? O que você precisa é que ele sirva de alimento para um micro-organismo, e esse alimento para micro-organismo faz ele deixar de ser aquele plástico e ser uma nova substância, tá? Então, obviamente, né, eu preciso que ele seja digerido, tá? Isso é uma característica de qualquer biodecomposição. Qualquer substância que deve ser decomposta, ela não pode só diminuir de tamanho. Ela precisa ser digerida, ela precisa servir de alimento para outra espécie. Aí ela deixa de existir naquele formato e passa a existir num outro formato. Se eu só diminuir o tamanho dela, eu acabo ficando só com um problema menos visível, tá? Bom, aqui outra questãozinha sobre bafômetro, né? O bafômetro ou etilômetro, ele indica a quantidade de etanol. Se a gente observar, né, nesse processo aqui, eu tenho aqui o etanol, ele entra em contato com oxigênio. A gente utiliza, né, um agente oxidante para isso, dicromato em meio ácido. Repara que essa reação, ela está doando 2 elétrons, essa aqui está recebendo 2 elétrons. Então, aqui eu tenho uma reação de oxidação, aqui eu tenho uma reação de redução. Eu já tenho quantidades iguais de elétrons, então basta somar as duas reações e eu então obtenho a reação global. Então, o álcool, o etanol, ele em presença do gás oxigênio, aí tem os agentes oxidantes, vai formar um composto oxidado que tem um oxigênio só. Então, isso aqui é um aldeído, tá? Se ele tivesse 2 oxigênios aqui, é porque ele teria formado um ácido, mas um composto oxidado a partir de álcool, e etanol é álcool primário, tá? Tem que ser um aldeído. Se ele oxidasse mais e que aparecessem 2 carbonos, seria um ácido carboxílico. E produziu água também. E aí ele fala, na reação global do funcionamento dos bafômetros, o reagente e os produtos são... Aí, o oxigênio do ar e o álcool são os reagentes, a água e o C2H4O são os produtos. A gente viu isso aqui simplesmente somando as duas reações. Mas por que eu pude somar direto? Vou repetir. Eu percebo que a primeira é uma reação de oxidação, ele tem uma doação de elétrons, a segunda é uma reação de redução, ele está recebendo os elétrons, o número de elétrons é igual. Então, basta somar e pegar a global, tá? Bem facinho. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa um like. E se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu prometo que eu respondo, tá bom? Beijo, fui!